Já estamos de volta depois do rápido intervalo. Estamos aqui já trazendo mais informações nesta edição do TV Mar News. E eu peço sua licença para poder trazer mais uma novidade para esta edição e daqui para frente todas as terças-feiras. O TV Mar News vai ter como assunto, como tema central aqui, o direito penal. E é um universo amplo que nós vamos colocar em evidência. Sabemos como as pessoas têm dúvidas sobre esta área e vamos trabalhar cada semana temas de interesse dos nossos telespectadores. Para nos ajudar neste quadro, nós temos o prazer de apresentar para todos vocês, telespectadores da TV Mar, o advogado Bruno Calado, um dos nomes de maior credibilidade nesta área. Ele será o nosso consultor todas as terças-feiras durante o TV Mar News. Bruno, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Para nós é um prazer em recebê-lo. Para nós também essa estreia significa muito, porque falamos em direito penal e quando se fala em direito penal, a sociedade tem uma série de dúvidas e todas as semanas você vai trazer para todos nós novidades, os temas mais atuais. E gostaria que inicialmente você falasse das suas credenciais para o nosso telespectador e trazendo também o que é que você pretende fazer daqui para frente com esse espaço que a TV Mar está concedendo aqui no quadro no TV Mar News. Bom dia. Bom dia, Widerlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Agradeço a recepção dessa equipe maravilhosa através da Patrícia Barros, do Cleider Mota. Esse convite em poder colaborar com o telespectador da TV Mar sobre dúvidas corriqueiras do direito penal, do direito processual penal, da criminologia, da medicina legal e todas as áreas que têm uma relação direta com o crime, com a vítima, com os fatos que acontecem corriqueiramente no mundo, no Brasil, em Alagoas e Maceió. Quais os maiores desafios da advocacia criminal, Bruno? Olha, Widerlan, hoje em dia nós lidamos com algo muito sofredor na advocacia criminal, que é a parte da estigma. Nós somos muito estigmatizados. Somos os defensores de bandidos, no ponto de vista de muitos que têm esse ponto de vista errado. Sabemos que todo ponto de vista é visto através de um ponto, mas esse ponto não é o ponto que condiz com a realidade do advogado criminalista. Nós não defendemos o bandido, nós defendemos o direito daquela pessoa, o direito de responder em liberdade, o direito... Muitas vezes não só atuamos na parte defensiva, mas na parte acusatória, somos contratados como assistentes de acusação do próprio Ministério Público e assim exercemos essa parte tão bonita do direito, com tanto rigor, com tanto respeito à lei. Agora, qual a participação da mídia nos casos de pré-julgamento, principalmente em casos de grande repercussão, Bruno? Temos aqui grandes exemplos. Traremos, talvez, em outras oportunidades, de forma mais específica, casos de repercussão no Brasil, como o caso do ex-empresário dono da IOC, por exemplo, do PC Farias, que foi assassinado aqui no estado, e tantos outros casos de forma mais específica. Mas aqui a mídia tem grande importância, seja em aspectos positivos ou negativos. Geralmente a mídia prepara a sociedade para ampliando o conhecimento sobre aquele caso, de forma que a sociedade pré-julga, às vezes de forma errada, mas a mídia vem sempre trazendo esse papel de bastante importância, que é preparar a sociedade para um julgamento de muita importância, que chocou a sociedade, e a resposta para a sociedade é a justiça. Agora, quais os riscos na atuação deste ramo de direito, né, que é o direito penal? Quais são os riscos para o advogado? O que é que ele enfrenta, por exemplo, todos os dias, Bruno? Olha, Delan, essa área do direito penal é uma área, como eu disse, bastante abrangente. Lidamos principalmente com crimes pesados, homicídio, latrocínio, roubo, tráfico de drogas. E muitas vezes atuamos ou no polo ativo ou no polo passivo da questão. Sim. Já atuei, já fui contratado muitas vezes como assistente de acusação, agora recentemente, no meados de 2019, num caso onde atuei como assistente de acusação de um médico que foi assassinado em 2007, ou seja, 12 anos para que o julgamento fosse efetivado. E quando atuei como assistente de acusação, eu recebi inclusive ameaças por parte da família da parte autora, que havia sido sua ex-companheira, a ex-companheira desse médico, e o filho da parte acusada levantou-se em plenário do júri e me ameaçou, dizendo que eu talvez tomasse o mesmo rumo do médico que havia sido morto. Então, assim, são riscos corriqueiros da profissão, onde nós que atuamos na advocacia criminal estamos predispostos a sofrer. Sei que muitas vezes sofremos ameaças por impulsos,
mas muitas vezes sofremos ameaça de fato. Então, os riscos dessa profissão é esse, é lidar, às vezes, diretamente com o criminoso de fato, é lidar com família de criminoso que quer, que pressiona para que solte e não sabe que devemos respeitar todo o procedimento, todo o processo penal. Agora, Bruno, o advogado, muitas vezes, ele precisa exercer além daquilo que ele tem como conhecimento para poder, na hora de prestar seu serviço ao cliente, ter um pouco mais de compreensão, eu digo de empatia com aquele problema. O advogado, muitas vezes, ele precisa ir além, precisa até atuar como psicólogo. Por que exatamente precisa ter um pouco de conhecimento nesse tipo de área, por exemplo? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que a área do direito e a área da psicologia andam ladeadas. Muitas vezes nós, advogados, somos mais psicólogos do que advogados. Recebemos famílias em nossos escritórios, mães chorando, irmãs chorando, ou ligam ou mandam áudio. Hoje em dia não podemos correr da situação, não podemos fugir da situação. Então, muitas vezes, nós temos que amparar os familiares, nós temos que amparar o próprio cliente em visitas a esses clientes que estão reclusos no sistema prisional e dizer que tenha paciência, dizer que aguarde o momento. A gente sabe do abarrotamento hoje no judiciário, então a morosidade é uma das causas que mais causa angústia na família, que mais causa angústia no cliente. Então, às vezes, temos essa profissão, temos que atuar como psicólogos práticos para atenuar essa dor, essa angústia, essa aflição. E você que está ligando a TV agora, que nos acompanha todos os dias, vai poder acompanhar a partir de agora, né, todas as terças-feiras, o quadro Direito Penal com o advogado Bruno Calado, que nessa apresentação já traz aí uma ideia daquilo que o nosso telespectador vai levar de conhecimento com suas participações todas as terças-feiras, aqui ao vivo, a partir de 8h30 da manhã, em cada edição do TV Mar News. Bruno, por que o advogado criminalista ele é tão estigmatizado? Como eu já havia dito, muitas vezes pensam que o advogado criminalista tem como função defender o bandido, acobertar, colocar a mão na cabeça, dizer você matou certo, você traficou certo, você roubou certo. Muitas vezes nós não sabemos o índice de pessoas que são acusadas de forma errada. Sim. Temos exemplos de pessoas que estavam ali no mesmo ambiente onde praticaram o roubo e de repente captam aquela pessoa como se fosse um dos autores daquele roubo. Então, nós lidamos com situações, quantas pessoas não já foram a júri por uma atuação em legítima defesa, porque entraram em sua residência e mataram quem entrou em sua residência armado. Então, quantas vezes nós não defendemos pessoas que atuam, que matam para não morrer? Temos vários exemplos hoje em dia de pessoas que recebem uma ameaça de morte concreta e acabam matando aquela pessoa quando a pessoa vem para executá-lo. Então, a gente atua dessa maneira, mas nem sempre a população, nem sempre a sociedade vislumbra dessa forma e acaba acreditando que defendemos tão somente o bandido quando isso não existe. Esse tipo de posicionamento que se coloca em boa parte da sociedade está muito associado também a algumas injustiças que são cometidas, principalmente quando se tem aquele chamado linchamento social, quando a sociedade ela começa a tirar conclusões em cima de elementos que ainda são pouco substanciais para que um fato, um crime, ele possa ser apurado. E é por isso que existe a função hoje nesta área do direito, que é a do advogado criminalista, para poder tentar desmistificar esse tipo de comportamento, esse tipo de ideia que se cria na sociedade, Bruno. Isso. Hoje em dia, o lixamento é como eu costumo chamar de esforço imediato e ilegal. É quando você exerce as suas próprias razões de uma maneira que não devia exercer. É quando a sociedade presencia um furto, presencia um roubo e vai ali para linchar, para agredir o bandido. Está certo que causa uma revolta muito grande, que a sensação de impunidade ainda existe, muito embora as forças de segurança pública estejam atuando de forma muito bem aqui no Estado, progredindo bastante, mas a sociedade fica com aquela sensação de impunidade, com aquela sensação de insegurança e acaba exercendo essas medidas de forma arbitrária, erradamente, pois a justiça está aí, o poder de polícia está aí, né? Por mais que nós, cidadãos, possamos dar voz de prisão, isso aí nem todo mundo sabe, mas possamos dar voz de prisão a uma pessoa que esteja praticando algum crime, seja difícil, porque um cidadão de bem não vai chegar para dizer você está preso, né, presenciando um roubo ali ao vivo, você está preso, até por alguma represália que possa sofrer de imediato. Mas aí se junta a população
para agredir aquele delinquente de uma maneira errada, porque às vezes a gente não sabe o que de fato aconteceu, né? Então deixemos essa responsabilidade para o Poder de Polícia e para o Poder de Justiça. Agora vamos antecipar um dos temas dessa participação do Bruno Calado com o quadro Direito Penal, que é a Lei Anticrime. Acho que traz mudanças e eu acredito que esse será o principal tema que você vai colocar na semana que vem. Mas o que é que já pode ser adiantado para o nosso telespectador dessas mudanças da aplicação da Lei Anticrime? A Lei Anticrime, o pacote anticrime é algo bastante inovador, começou a vigorar agora quinta-feira passada, no último dia 23, e trouxe mudanças no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais. Mudanças essas que nós sabemos, por exemplo, que o maior prazo para que seja cumprida uma pena dentro de uma prisão é de 30 anos. Sim. Hoje em dia, o pacote anticrime estabelece uma pena de 40 anos, ou seja, são 10 anos a mais. Nós sabemos que, por exemplo, por mais que o julgamento perante o tribunal do júri, nós temos um princípio chamado soberania dos veredictos, ou seja, o que o tribunal do júri, o que aquelas 7 pessoas comuns do povo decidirem a respeito do futuro daquele possível delinquente, ele jamais pode ser alterado. Mas hoje em dia, através de recursos de apelação, por exemplo, nós o réu pode aguardar esse resultado desse recurso em liberdade. Hoje em dia, o pacote anticrime prevê a prisão imediata após o julgamento perante o tribunal do júri. Então, isso é muito importante quando se tem mudanças e aspectos em que essa extensão do tema será colocada nos próximos programas. Outro assunto que nós podemos passar aqui também é a Lei de Abuso de Autoridade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também do que você está preparando para os próximos quadros, né, o quadro Direito Penal, já que entra muito também nessa área do pacote anticrime. Isso. Bruno. A Lei de Abuso de Autoridade, nós constantemente passamos a vislumbrar alguns excessos por parte do Poder de Polícia, alguns excessos por parte do Judiciário. Sabemos que temos excelentes profissionais na área policial, excelentes profissionais na área do Judiciário, mas nem sempre toda regra há uma exceção. Então, temos sempre aquele que abusa, que acaba abusando, que acaba se excedendo, né? Seja num ato de prisão, num policial daquele que obriga ao possível delinquente, ao suspeito ali de estar mostrando o rosto à mídia, de estar se expondo. E aí? O rapaz ainda não foi julgado, não temos ainda a concretude, um trânsito em julgado de uma ação penal que o condene. E aí, se futuramente ele foi inocentado? A cabeça dele foi a jogo, foi a mídia ali, exposta de forma arbitrária por um policial, sem saber se de fato ele é o acusado. E desmanchar, por exemplo, uma imagem criada como essa, acredito que é muito impossível hoje, principalmente com o advento da internet, quando se tem um trabalho, né, quando se coloca aquele linchamento virtual. Uma vez que a sua foto circula ali de forma precipitada, para você desconstruir essa imagem acaba sendo praticamente impossível, né? Com certeza. Hoje em dia nós temos uma grande dificuldade na captação de empregos. Sabemos que hoje em dia uma pessoa, mesmo com um currículo preenchido, um currículo recheado, tem uma certa dificuldade para conquistar o seu emprego, para poder trabalhar, para poder sustentar uma família. Imagine aquela pessoa que foi exposta como um criminoso e depois acaba sendo inocentado. Quem vai querer, qual empresário vai querer captar uma pessoa como essa, como seu funcionário, como uma pessoa de confiança? Então temos essa problemática que será abordada mais especificadamente. Esse é Bruno Calado, advogado, ele que será o nosso consultor no quadro Direito Penal. Já feito o convite para vocês, todas as terças-feiras aqui na sua TV Mar Canal 25, né, estreando esse quadro, né, o quadro Direito Penal, com o Bruno Calado aqui, que é o nosso consultor. Bruno, muito obrigado. Foi um prazer. Venha mais vezes sim, terça-feira com mais temas, porque o Direito Penal, acredito que é direito de todos e o conhecimento também faz parte de todos nós. Foi um prazer, eu agradeço a TV Mar e todas as terças estarei presente para sanar algumas dúvidas. Muito bem, conversamos então com o Bruno Calado, advogado. Depois da participação dele, nós vamos trazer nesta sequência do TV Mar News mais informações, mas logo depois do intervalo, é rapidinho mesmo. Continue conosco, voltamos já.